Amém, graça e paz. Quero te convidar a tomar o seu lugar, acalmar seu coração, iniciar esse culto dizendo que você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que está na sua casa também nos assistindo. Esse primeiro culto de domingo do ano. Glória a Deus, o Senhor nos sustentou. Por isso estamos aqui nesta noite. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 92. São apenas 2 versículos, versículo 1 e 2. Eu gostaria de iniciar esse culto agradecendo ao Senhor, mesmo que tenha sido um ano difícil, mas que você possa colocar a sua fé e a sua esperança nesse Deus e acreditar que algo melhor está por vir. Não é? Se nós não tivermos essa esperança, de repente possamos nos entristecer ou desanimar. Mas esse versículo diz assim, Salmo 92, versículo 1 e 2 diz assim: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Que você possa render graças a esse Deus, que você possa agradecer a esse Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Mesmo que não seja aquilo que você deseja ou aquilo que você espera, mas que você tenha convicção, que você tenha certeza de que Deus é aquele que tem cuidado e é aquele que tem sempre o melhor para mim e por você. Queria te convidar a se colocar de pé. Vamos consagrar esse culto a esse Deus, você aí na sua casa, com a sua família. Soberano Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, engrandecemos o seu nome. Glorificado tu és, Senhor, no meio do teu povo nesta noite. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui, de poder render louvores. Agradecemos ao Senhor pelo teu chamado, agradecemos ao Senhor pela sua salvação, pelo teu amor, pela tua graça. E nesta hora, Senhor, dizemos a Ti que o Senhor tem a liberdade de fazer nas nossas vidas o que o Senhor assim bem quiser, bem desejar. Senhor, estamos aqui nessa noite porque queremos render louvores ao Teu nome. Somos gratos a Ti pelo Teu cuidado. Como já falei aqui, Senhor, foi um ano difícil, mas esse que se inicia, nós queremos depositar a nossa esperança no Senhor, esperar no Senhor, crendo, Deus, que o melhor do Senhor está por vir sobre as nossas vidas. Então, nesta noite, Senhor, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa gratidão diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Obrigada por nos escolher, obrigada por nos chamar, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por estar presente nas nossas vidas. Obrigada por estar presente neste lugar, aleluia. Que você possa louvar ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Que você possa se desprender, não olhar para aquele que está do seu lado, aí na sua casa. Que você possa adorar ao Senhor com toda a força do seu coração. Que tenha alegria no seu coração nesta noite, em louvar e exaltar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Recebe, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Consagramos este culto a Ti, Senhor. Vamos louvar. Ao erguermos as mãos para adorar e clamamos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Você pode declarar a santidade desse Deus? Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Declare: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o
Obrigada, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. Vamos cantar mais uma vez? Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui, Senhor, te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Aleluia! Louvado e exaltado seja o Senhor nesta noite. Aleluia! O Senhor se faz presente aqui. O Senhor habita dentro de você. O Senhor faz morada dentro do seu coração. E eu queria que você tivesse um coração agradecido a esse Deus, porque Ele se fez homem e habitou entre nós. Mesmo nós reconhecendo a nossa condição de pecadores, ainda assim o Senhor habita em mim, Ele habita em você. Ainda assim o amor de Deus inunda as nossas vidas. Então que você possa ser grato nessa noite por tudo, tudo que você tem. E acima de tudo, que você possa ser grato, porque você tem uma das melhores coisas, você tem o maior presente habitando dentro de você, que é Jesus Cristo. Então que nessa noite você seja grato a Deus por tudo. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada por habitar em mim. Obrigada por me amar. Obrigada por nos amar, Senhor. Obrigada por nos aceitar. E agradecemos também, Senhor, por tudo que temos, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos lares, Senhor, por tudo. Pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Somos gratos a Ti nesta noite. Aleluia.
Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,
Senhor, porque só Ele é digno de toda a sua gratidão. Você pode se sentar? Boa noite, irmãos, graça e paz, amém. Acho que ainda dá tempo, né, de desejar um feliz ano novo para os irmãos que eu não vi, que Deus possa estar abençoando, dando um ano bastante abençoado, debaixo da sua mão, debaixo da sua direção. E eu gostaria de continuar falando um pouco sobre isso. Nós estamos falando, desde o finalzinho do ano passado, sobre essa questão de construção pessoal. Porém, tem um problema. Antes de a gente construir, nós precisamos de algo sólido para construir sobre. E muitas vezes, para que a gente possa construir algo sólido, a gente precisa se desconstruir ou precisa desconstruir algo. E nós temos uma série de crenças que nós criamos e que nós fomos construídos a partir dela. E que muitas vezes nos impede de uma percepção melhor da vida, uma percepção até mesmo a respeito de Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse processo de sermos desconstruídos nas mãos de Deus e sermos reconstruídos a partir dessas mesmas mãos de Deus. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia, aí no texto de Jeremias 18, um texto bastante conhecido por todos nós, onde a gente vai perceber uma ação de Deus na vida do profeta, em que Deus vai falar com ele através de uma circunstância diária da vida. E aí a gente vai aprender uma outra coisa aqui. Mas de qualquer maneira, nessa percepção ou nessa observação que o profeta faz, ela vem a calhar muito para aquilo que nós precisamos, daquilo que nós dependemos. Jeremias 18, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: só vou acertar aqui. Está funcionando, viu, Sam? Você clica para mim aí, pode ser? Isso, tá bom. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, ou em outra tradução, disponha-te. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou nas suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como o vaso nas mãos do oleiro, assim vocês nas minhas mãos, são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos nessa noite em nome de Jesus, para compartilharmos a Tua palavra e entendermos, Senhor, um pouco mais sobre a vida e sobre o Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nessa percepção, a compreendermos, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, nos dá sensibilidade para ouvirmos o Teu Espírito. Fala conosco nessa noite, glorifica o Teu nome, é minha oração em nome de Jesus. Essa cena que está relatada aqui, para nós é um pouco difícil, porque nós estamos num outro contexto, nós estamos no contexto urbano, nós estamos já numa comunidade, uma sociedade modernizada. Então olhar para isso
para nós talvez seja um pouco difícil. Mas o ofício do oleiro, ele moldava o barro e fazia os utensílios domésticos, né? O vaso, na realidade, era como se fosse uma embalagem na época. Ele era utilizado para transporte e para guardar as coisas. E a visão, então, que o Jeremias tem é que ele vê um oleiro e como é que funciona. Ele tinha o barro, né? E ele coloca sobre a roda. Você já deve ter visto isso na televisão. Com o pé ele vai girando, ou ele vai girando manualmente, ou com os pés, e aquilo vai girando, e com as mãos ele vai moldando o barro e dando a forma que ele quer. É exatamente nesse cotidiano, exatamente nessa cena, que Deus vai falar então com o profeta. E esse é um bom texto para nós refletirmos sobre a vida, para nós meditarmos sobre as circunstâncias que cercam a vida e que determinam o curso da nossa jornada e determina o curso da nossa vida. Afinal de contas, o que é a vida se não um instante de existência? No final do ano a gente falava sobre isso. Você tem eternidade, a palavra usada aion, né? Não tem começo, não tem fim, e isso aqui é Deus, não tem princípio, não tem fim, e esse tempo de eternidade é o aion. Falamos sobre o Kairos, que é um tempo das épocas, né? Época de colheita, inverno, verão. E a gente falou que existe esse nosso tempo, que é Cronos. Então, o que é a existência, se não um Cronos, né? Nessa linha do aion, nessa linha da eternidade? O que é então a vida, se não esse pequeno espaço de tempo acrescido de personalidades, de pessoas, né, de indivíduos e acontecimentos? Então, nesse espaço da existência, nós somos afetados pelas circunstâncias e acontecimentos, e eles vão moldando a nossa vida, eles vão nos construindo. Então, nós vamos sendo conformados, né, pelas circunstâncias, nós vamos tomando formas diferentes. E a roda da vida gira como essa roda do oleiro. Então a vida, ela vai girando. E ela tem ciclos. E esses ciclos, eles vão se repetindo numa espiral que vai marcando a nossa história, a nossa caminhada. Ele vai nos construindo. E vão criando formas e conceitos a respeito das coisas, a respeito da vida, a respeito de nós. E também geram resistências. Então, nessa roda da vida, nesses ciclos, né, de aprendizagem, nós passamos as nossas crises existenciais, nós buscamos resposta para a vida, nós passamos por crises econômicas, crises financeiras, crises familiares, nós passamos por momentos de enfermidade, por momentos de sofrimento, e de desesperança e de angústia muitas vezes. Mas também é verdade que nós passamos por momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de esperança, momentos de fé. E nesses ciclos, então, que a vida nos proporciona, nesses ciclos de aprendizado, existe, né, um conjunto de acontecimentos e circunstâncias, de ações e reações que fazem parte da vida. Porém, o mais importante é como nós vamos lidar com os acontecimentos, como nós vamos lidar com esses fatos. Me parece que foi Jean-Paul Sartre, um filósofo francês do século passado, que diz que não importa o que a vida fez com você, mas o que importa é o que você faz com o que a vida fez com você. Então, como nós vamos passar por esses momentos? Né? E principalmente, depois de passar por esses momentos, como é que nós vamos sair deles? Como nós seremos transformados por eles? Como nós seremos depois de passar por esses ciclos de aprendizado? Então esse texto é bastante importante para essa meditação. Jeremias talvez seja o profeta mais humano do Velho Testamento e que melhor expressa os sentimentos e as reações humanas. Eu me identifico muito com Jeremias. Ele exerceu seu ministério no período em que Deus
anunciou um castigo, o castigo era iminente. Por quê? Por causa da infidelidade de Judá. Deus levanta a Babilônia como vara de correção, e a nação passava por uma crise. E ela passa a cultuar, a adorar, a sacrificar a outros deuses. Nesse capítulo mesmo, que você está no 18, um pouquinho mais adiante, Deus vai falar sobre isso. Falou, olha, a Judá passou a adorar outros ídolos, seguir imagens. Então você vê que essa crise espiritual se torna ética e moral, porque eles não seguiam mais a voz do Senhor. E é um problema quando você não ouve mais a voz do Senhor. Por isso que o Paulo diz, olha, não extingais o Espírito Santo. Quando a gente não ouve mais a voz do Senhor, a gente precisa se preocupar. Embora eles reconhecessem a voz e as profecias de Jeremias como verdadeiras, porque há um momento em que eles estão sacrificando a rainha do céu, e Jeremias acusa, faz essa acusação, e eles dizem, olha, nós sabemos que você fala está certo, nós entendemos que você fala está certo, mas desde o dia que nós passamos a sacrificar a ela, nós temos uma vida melhor. Eles não estavam interessados em fazer a vontade de Deus ou não, eles estavam interessados em fazer a sua própria vontade e ter o melhor, né? E aproveitar melhor a vida. Então, eles estavam seguindo os seus instintos e satisfazendo os seus próprios desejos. Então, essa crise moral, espiritual, né, dos judeus, eles iam buscando as suas soluções humanas. E ele contava com as suas próprias forças, as suas habilidades, e o Jeremias profetiza para que o povo se arrependa, se volte para Deus, que se conserte com ele, mas o povo não estava aceitando as suas palavras. Então, nesse texto, serve para nós questionarmos a nós mesmos, questionarmos a vida, os elementos que compõem a nossa vida, as várias circunstâncias que a cercam. Então é preciso ter coragem para você poder questionar a sua vida. Então Thomas Merton, ele escreve o seguinte, acho que está aqui, acho melhor clicar aí, não sei se, opa, voltou. Ele diz assim, é um desastre espiritual para o homem contentar-se com a sua identidade exterior. Quer dizer, é uma tragédia você se contentar com a sua forma exterior de espiritualidade. Em outras palavras, está dizendo mais ou menos o seguinte, é uma tragédia viver de aparências e da aparente figura que nós representamos. Então é preciso questionar a nós mesmos. E quem sou eu? Para onde eu estou indo? Como é que eu estou caminhando? Quais são as minhas intenções por detrás dos meus pensamentos e das minhas atitudes? Porque eu estou pregando essa mensagem nessa noite? Eu estou com a intenção de manipular a sua mente ou te ensinar princípios para te abrir um horizonte de possibilidades? Estou tentando pregar uma mensagem para que você se conforme àquilo que eu acho que é certo, ou estou pregando para que você entenda qual é a vontade de Deus? Então a gente precisa se questionar. Então eu preciso ser honesto e questionar as minhas intenções. Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas verdades? Quais são as minhas mentiras? E como isso tudo vai me influenciando na caminhada? De onde vem essa crença que eu estou sempre certo? Você não passa por isso? Essa crença que você acha que tudo que você faz está certo, que os outros estão errados, né? De que o mundo deve girar segundo a minha ótica, segundo a minha vontade, de que o mundo deve caminhar no meu jeito, essa ilusão que a gente tem, que as coisas devem ser conforme nós queremos que elas sejam. De onde vêm as minhas definições a respeito de Deus, do que Ele aceita ou do que Ele não aceita, né? De que eu posso fazer as coisas segundo a minha vontade, não segundo a dele, e as boas intenções justificam as minhas atitudes, e Deus, por ser bonzinho, Ele vai se conformar a essas atitudes, porque afinal de contas Deus é amor, Ele perdoa tudo. Então nós temos um conjunto de crenças que dirigem a nossa vida. Eu tenho as minhas, você tem as suas.
E esse conjunto de crenças que nós temos, eles geram alguns mitos, que nós vamos tomar esses mitos como verdade. Por exemplo, a gente cria no meio evangélico o mito a respeito de dízimo e enfermidade. Já ouvi isso, você já deve ter ouvido também. Ora, se você não der o dízimo na igreja, Deus vai de alguma maneira pesar a mão e o dinheiro que você não ganhar aqui, você gasta lá na farmácia. A gente tem um mito que os sofrimentos que nós passamos e que nos acontecem é porque nós cometemos pecado, porque nós pecamos de alguma maneira. Então sofremos porque Deus está castigando, Deus está pesando a mão. E nem sempre é isso. Jó é um bom testemunho sobre isso. A gente tem essa questão de que quando a gente é bonzinho, a gente tem boas obras, quando a gente age direito, Deus tem essa obrigação moral de nos abençoar. Mas também é verdade, quando a gente faz alguma coisa errada, parece que Deus vai pesar a mão e vai nos castigar. A gente tem uma impressão ou um mito de que ser cristão nos dá uma certa proteção sobre as dificuldades da vida. Que cristão não sofre, que cristão não passa por enfermidade, que cristão não tem depressão, e essas coisas todas, a gente vai criando uma série de mitos. E eu vou usar algumas histórias, da mitologia grega, porque elas podem nos trazer uma compreensão melhor. Então, o que a gente tem que guardar? Que esses mitos, fazem parte de um conjunto de crenças que regem a nossa vida. E nós construímos a nossa caminhada ao redor desses mitos. Tudo bem? Então, você constrói a sua vida a partir daquilo que você crê. E algumas coisas são verdadeiras, outras são mitos que você acabou criando, e que, na realidade, eles precisam ser desconstruídos, porque necessariamente não são verdadeiros. A mitologia, grega traz basicamente 20 histórias a respeito desses mitos. Eu vou usar alguns deles. Existe na mitologia grega o que eles chamam de mito de Prometeus. O que é mito de Prometeus? Bom, Prometeus era um titã, que era alguém grande nessa hierarquia dos deuses, e que subiu ao Monte Olimpo, que era o monte dos deuses, e roubou o fogo e deu esse conhecer aos homens. E os homens, então, a partir desse momento, ele tem o poder de transformar as circunstâncias e as coisas. Então, se você fez churrasco aí no final de ano, botou a carne crua sobre o fogo transformou a carne crua em carne assada, não é verdade? Então, você não precisa de ficar orando para Deus, falar, Deus, muda aqui a carne, assa ela, manda fogo do céu, você já tem. Mas o fogo deu essa possibilidade de o homem construir e forjar armas. Então, o que acontece é que o homem já não precisa mais dos deuses. Então, o mito de Prometeus traz essa noção de que a gente faz o nosso jeito e que a gente não precisa de Deus. Antigamente, quando alguém estava enfermo, a gente orava, clamava ao Senhor e Deus fazia o milagre. Hoje, alguém está com dor de cabeça, vai comprar vai na farmácia. Então, a gente tem algumas coisas que a gente já não precisa mais de Deus. E a tentação de Prometeus é acreditar em soluções mágicas. É que o nosso fogo, ele tem essa capacidade de transformar os nossos defeitos e as nossas dificuldades de repente. É você achar que uma oração vai mudar o teu caráter, que 3 dias de um retiro, você vai sair de lá totalmente transformado. Você vai ser tocado, Deus vai falar com você, mas é um processo de transformação. Então a gente vai ter na nossa mente que a gente não é mais aquele frágil, que a gente não é mais vulnerável, que a gente não é mais tão humanos quanto os outros humanos. Nós estamos beirando aí a quase um semideus. Então nós somos um super crente. E quase que invulneráveis, onipotentes, porque a gente tem um fogo dentro de nós, que veio do alto, e que tem esse poder de realizar as coisas, e depende da gente. Tem gente que crê assim, tem gente que pensa assim. Há um outro mito, que a mitologia narra, que é o mito de Sísifo, que é alguém que desafiou os deuses e sofreu uma punição. E por isso ele está condenado por toda a eternidade a uma tarefa,
que é de pegar uma grande pedra, rolar até o alto do monte, e quando está chegando ao cume do monte, ele perde as suas forças, o dia vai acabando, e a pedra rola, e ele é obrigado todos os dias a iniciar essa mesma tarefa, e todos os dias acontecem a mesma coisa. E qual é o problema desse mito que a gente tem, ou qual a influência disso na nossa vida? É pensar que tudo se resolve pelo esforço pessoal. É achar que a gente pode resolver pela censura e pela cobrança exacerbada do outro. É tentar viver, mas estar condenado a uma tarefa sem sentido. E a gente não encontra sentido na vida, a gente não encontra sentido no trabalho, no porquê das coisas. Então, alguns vivem perseguindo a perfeição pessoal. E não falta a base bíblica para isso, porque ela faça a sua parte, se esforça, busque, age, e vá. E a gente vai chegar a um momento, por mais que a gente faça, por mais que a gente se aprofunde, por mais que a gente se esforce, há um momento que isso não resolve a nossa condição. Então a gente percebe que essas construções que nós temos em nós, elas mais atrapalham do que elas nos ajudam. Existe um outro mito, que é o de Narciso, que quando nasceu, disseram aos seus pais que ele teria uma longa vida, desde que ele não vissem a sua imagem. Então ele foi protegido. Na casa dele não tinha nada que refletisse a imagem, não tinha espelho, não tinha nada disso. Mas um dia o Narciso, já jovenzinho, foi beber água, e quando ele se debruçou sobre a fonte para beber água, havia aquela água parada, e o seu reflexo ali ele viu e percebeu que ele era muito bonito. E ele se encantou pela imagem dele, e ali ele ficou observando, sem tirar os olhos daquela imagem, observando a sua beleza, e ele morreu. Acabou morrendo nessa condição. Qual é a nossa tentação? É de ficar contemplando a nós mesmos. Uma autoadoração, um individualismo. Para Narciso, ninguém se importa. Não importa nada nem ninguém. Narciso não percebe quem está ao seu lado, não percebe os acontecimentos. Os seus olhos estão voltados para si mesmo. E o seu prazer está nele mesmo. Então tem muita gente que vive dessa maneira, que não olha para o outro, não se interessa pelos acontecimentos, não cresce, não compartilha, não serve, não auxilia, porque está olhando para ele, é o prazer dele, a sua necessidade, a sua vontade. Afinal de contas, Deus me criou para ser um projeto perfeito. Deus criou a mim e a você para ser um projeto perfeito. Só que no meio do caminho entrou alguma coisa no nosso interior chamado pecado. E esse projeto, ele só vai se tornar perfeito em Cristo Jesus. É isso que diz a Bíblia. Então a tentação de Narciso é pensar o seguinte: é o pensar esse caminho da felicidade, que a felicidade é a sua autocontemplação, a satisfação das suas vontades, dos seus desejos. Tem muita gente vivendo assim. Existe um outro mito que também pode nos influenciar, que é o mito de Orfeu. Quem que é Orfeu? Orfeu era um poeta, cantor, alguém bem sensível, que no dia do seu casamento com Eurídice, ela foi picada por uma cobra e acabou falecendo. Ele pede autorização, Hades, que era o deus do inferno, das profundezas, dá a ele permissão, que ele poderia ir lá e poderia levar Eurídice para fora, ou trazê-la de volta, com uma única condição: de que eles não olhassem para trás, mas no meio do caminho, eles olharam para trás e ele perdeu então a sua amada. O que isso acontece? Qual é essa influência desse mito? É essa questão da gente não resistir de olhar para trás, de manter o foco no passado e esquecer um pouco do futuro. Por ansiedade, por qualquer outro tipo de coisa, a gente fica olhando para trás. E a gente perde aquilo que está sendo construído.
Então, tem gente que vive olhando para trás, revivendo os seus pecados, revivendo o pecado dos outros, né? E sempre revivendo acontecimentos, culpas, falhas. Parece que existe um certo prazer nisso e a vida se transforma num verdadeiro inferno. Existe um outro e o último que eu quero compartilhar, não que seja o último dos mitos, mas o último que eu quero compartilhar, que é o mito do rei Midas, que é alguém favorecido por Dionísio, né, que era um deus, e ele pediu e foi atendido, tudo que ele tocasse viraria ouro. E ele tem um problema, porque quando ele vai comer, ele pega a colher, vira ouro. Quando ele pega o copo para beber água, aquilo vira ouro. Não suportando, ele implora os deuses para que o seu castigo ou o seu dom fosse retirado. Qual é a tentação de Midas para nós? É achar que tudo que a gente faz tem um alto valor, tudo que a gente toca transforma em ouro. E aquilo que os outros fazem não serve para nada. Só a gente faz, só o que a gente produz é que tem valor. E aquilo que os outros fazem é desprovido de valor. E alguns vivem dessa maneira, até mesmo a questão espiritual. A minha oração é mais forte, o meu jejum é mais poderoso, a minha fé é maior, a minha unção é mais poderosa. E a gente vai se construindo a partir daí, né? E aquilo que os outros fazem ou tocam não tem nada de valor. Mas existem outros muitos mitos que nós carregamos, que fazem parte da nossa construção pessoal, e que nós não conseguimos abandonar. É aquela pessoa que você vai falar com ele e diz assim: eu já sei, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ou aquele que você conversa com ele e fala assim: não vai dar certo, isso não funciona. Ou quando acontece alguma coisa, fala: eu te disse, eu te falei. Ou você vai conversar com alguém e diz assim: eu não tenho dom, Deus não me chamou para isso, eu não tenho capacidade, isso não é para mim. A gente tem uma série de construções dessa maneira, não é verdade? A gente tem até o mito de Adão, né? Que é essa condição de a gente colocar preferencialmente a culpa sempre nos outros. A gente nunca é o culpado de nada, os outros sempre são culpados. Nós nunca fazemos nada errado, os outros fazem. E a gente junta essas coisas todas, e a gente agora tem um conjunto de fé, ok? Que rege a nossa vida. Alguns deles são mitos que precisam de ser desconstruídos, porque envolve orgulho, soberba, medo, insegurança, intolerância e assim por diante. E para que isso seja transformado, nós precisamos de um processo de renovação de mente. É aí que o Espírito Santo vai agindo em nós. Ele vai nos trazendo uma renovação de mente. Faz parte da sua ação em nós. Mas o fato é que nós precisamos então dessa renovação de mente para que a gente possa ter uma melhor compreensão da realidade que nos cerca, de uma melhor compreensão sobre a realidade de Deus. Então, nós carregamos muitos mitos, quer dizer, esse conjunto de crenças, e muitos deles precisam ser desconstruídos e precisam ser direcionados por Deus. Eu passei várias vezes por esse processo de desconstrução. Mitos que mais me oprimiam do que me davam alegria. Mitos que foram construídos ao longo da minha jornada, na minha experiência cristã, no meu contato com pastores, no meu contato com irmãos, no meu contato com igrejas. Mitos que precisavam cair. Mas aprenda uma coisa: a desconstrução ela é terrível. Então o meu sistema de crenças, meus pensamentos, as minhas convicções e até por que não dizer a minha fé, elas precisavam ser reconstruídas. Rubem Alves, escritor, teólogo, pastor, ele escreveu o seguinte: opa, toquei para cima. Hoje eu não estou me dando bem com isso. Clica de novo para mim, já vamos lá. Isso.
Ele diz o seguinte: eu quero desaprender para aprender. De novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar as emoções e recuperar sentidos. Uma coisa interessante. Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram, essa velha aparência, e desencaixotar emoções e recuperar sentidos. Então, muitas vezes, essa desconstrução ela é necessária, mas saiba que ela dói no fundo da alma. Há dias que você não encontra perspectivas, há dias que você não vê luz no final do túnel, você só percebe a escuridão, você não tem aonde se segurar, você não tem segurança nenhuma. Isso significa que você precisa aprender a caminhar na confiança e na dependência de que Deus está no controle. E no final do processo, que isso vai mudar a tua história e fazer de você uma pessoa melhor. Se você não entrar com essa cabeça, com essa percepção, você vai sofrer demais nessa desconstrução. E esse processo é um processo de uma profunda viagem, né, ao nosso eu. É um encontro com a gente mesmo. E quando a gente desce nesse mais profundo do nosso eu, nós não gostamos do que vemos. Se você tiver essa experiência e você olhar para a sua essência, você não vai gostar do que você vai ver. Você não vai gostar de ver aquilo que o pecado é capaz de fazer e de manipular na sua vida. Você não vai gostar da motivação das suas ações, as suas intenções. Portanto, só os corajosos podem entrar nesse caminho, porque o caminho da desconstrução é um caminho de perda. Você vai perder muita coisa, é um caminho de dor, é um caminho de incerteza, e muitas vezes um caminho de angústia. Mas também é um caminho de ganho, um caminho de conhecimento, um caminho de construção, um caminho de alívio, um caminho de fé. É um caminho de sentir Deus na sua luta, na sua dificuldade, quando Ele te diz assim: olha, fica tranquilo, eu estou contigo, eu sei que é difícil, mas eu estou com você nessa, nós vamos passar juntos. Esse texto então, que a gente está estudando, ele fala desse processo. Quando Deus diz para Jeremias: vá, ou disponha-te, vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Aqui eu aprendo uma coisa: Deus quer falar conosco, e Ele fala o tempo todo, nas circunstâncias da vida, no dia a dia. Dispõe-te e vá à casa do oleiro, esteja disposto a ouvir o que eu tenho para falar contigo, porque muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem para dizer, porque para nós não é interessante. E Deus fala conosco o tempo todo, as nossas circunstâncias. Então esteja disponível, porque Deus quer falar. Não se preocupe com outras coisas, não se ocupe com outras coisas, porque Deus quer falar. Não seja um alienado da vida, mas olhe para a vida com outros olhos, perceba com outros olhares. Porque nós estamos passando pela vida, estamos não percebendo que Deus está falando nas mínimas coisas, nas mínimas situações, nas mínimas condições, que nós perdemos algumas coisas e Deus está dizendo: olha, eu sou o consolo, eu sou seu abrigo. Que nós ganhamos outras e Deus diz: não é porque seu merecimento, é porque eu sou gracioso. A gente não consegue perceber essas manifestações dessa graça de Deus. Então vá, dispõe-te, vá à casa do oleiro, tenha um tempo
com Deus. E parece que tempo é algo que a gente não tem. Mas guarde isso, tempo não é questão de ter ou não. Tempo é uma questão de prioridade. Eu gasto tempo com aquilo que é importante para mim. Porque por mais que você goste de esporte, de futebol, de um lazer, manhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, você tem que estar no seu serviço bater cartão, não é verdade? Não é que você não tem tempo para lazer, você não tem, você tem o tempo, mas a sua prioridade é trabalhar. Então, quando as pessoas falam assim, eu não estou na comunidade, eu não estou na igreja, eu não estou no culto, não é porque ela não tem tempo, é porque isso não é prioridade para ela. Quando ela não ora, não estuda a palavra, porque ela diz, eu tenho tanta coisa para fazer, não é que ela não tem tempo, a prioridade dela é outra. Então, se a gente quer ouvir Deus falar, se a gente quer ver as manifestações de Deus, a gente precisa dar um tempo, a gente precisa ter um tempo. E a gente precisa aprender a orar. E orar, esse exercício de oração, é moldar o nosso coração à vontade de Deus. A oração nos muda. A oração muda as nossas concepções, as nossas prioridades, abre os nossos olhos espirituais. A oração nos dá confiança, nos dá a sensação de abrigo, da presença de Deus conosco. Nós precisamos ter um tempo com a palavra de Deus, de estudar aquilo que Ele diz, porque a palavra ela vai nos dar direção, ela vai dar a base para a nossa fé, ela vai nos dar convicção, ela vai nos dar conhecimento de Deus, as percepções de Deus. Nós precisamos ter um tempo de meditação, meditar nos acontecimentos pela ótica da palavra de Deus, olhando para as circunstâncias. A gente vai ter esse discernimento, esse entendimento, essa compreensão. Então, vá à casa de Deus envolve ação, atitude, disposição, engajamento. Por quê? Porque há irmãos que querem perceber a Deus sem se dispor. Eles querem ter percepções de Deus, mas sem se dispor a dar tempo para ouvir, em dar tempo de comunhão com Deus, sem dispor dos seus recursos, sem dispor dos seus dons, dos seus talentos. E o segredo, irmãos, de perceber a Deus na nossa vida, na nossa jornada, está no serviço. É servir a Deus através das pessoas. Alguns pensam que vão colher sem ter plantado. Querem comunhão com Deus, mas não querem ter tempo com Deus. Querem poder de Deus e autoridade sem conhecer. Alguns então pensam que vão colher sem ter plantado. Mas são as nossas atitudes que determinam o nosso futuro, que determinam a nossa caminhada. Você percebeu como a gente tem alguns mitos que precisam cair? Você acha que se você vindo aqui, isso tudo já aconteceu aqui, meu irmão. Veio um irmãozinho aqui, tal, disse, pastor, minha mulher foi embora de casa. Falei, não, o que aconteceu? Não, eu estava envolvido com droga e ela foi embora de casa e tal. Eu queria que o senhor orasse para que ela voltasse. Falei, irmão, você faz um monte de besteira na sua vida, continua na droga, e você acha que eu vou orar e Deus vai trazer ela de volta? Você acha que você vai fazer uma campanha de 3 sexta-feira e a sua mulher vai voltar? Que tal você para uma casa de recuperação, largar as drogas, mudar de vida e ligar para ela e dizer, olha, eu mudei de vida, a coisa é assim. Você percebeu como a gente tem alguns mitos que precisam ser desconstruídos e está aqui no nosso meio? Então, a gente precisa ir à casa do oleiro, a gente precisa no tempo com Deus e se dispor na sua presença. Então, quero dizer para você, se você quer as bênçãos decorrentes da comunhão com Deus, com os irmãos, amor, companheirismo, aceitação, fraternidade, estar do lado, você precisa se envolver.
Você precisa participar das reuniões, dos cultos, dos grupos pequenos. Você precisa participar de ministério. Você precisa estar junto com os irmãos. Porque caso contrário, fala assim, ninguém liga para mim. Na área comercial, tinha uma máxima que era o seguinte: ninguém é lembrado se não for visto. Então tem gente que vai se excluindo, vai se distanciando e diz, ninguém liga para mim, ninguém está preocupado comigo, ninguém olha para mim. A pessoa se distanciou. Precisa se dispor. Então se quer bênçãos recorrentes a isso, precisa estar lá do lado. Se você quer ser usado por Deus, você precisa se dispor ao quê? A se preparar, a exercitar os seus dons, a estar do lado das pessoas, estar envolvido com as circunstâncias dela. E Deus vai usar a sua vida, e você vai ser bênção na vida das pessoas. Se você quer ser mais abençoado, se disponha a servir, se comprometa, se envolva, se doe, se entregue. E sabe o que vai acontecer? Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar tremendamente. Se você quer ser transformado, se você quer ver a sua família transformada, se você quer ver as coisas sendo transformadas, comece a viver e testemunhar de Jesus, do seu reino. Comece a viver os princípios do reino. Ore pela sua família, ore pelas circunstâncias, viva os princípios da palavra de Deus. Se você quer ver Deus agir na tua vida, e através da tua vida, se dispõe a buscar a face do Senhor e fazer a vontade dEle. Você vai perceber como Deus vai agir na tua vida e através da tua vida. Você percebeu? A gente acha que a gente vai ter tudo resolvido por causa da oração, por causa do fogo de alguém. Alguém vai Você percebeu os mitos que a gente tem? E a nossa vida está... Então precisa se dispor. Aí o Jeremias, o que Jeremias faz? Diz o texto, né? Opa, voltando lá, acho que apertei alguma coisa errada de novo. Opa, voltou, aí ele diz lá, então eu fui à casa do oleiro. Você só precisa obedecer aquilo que Deus está dizendo para você. Não precisa fazer mais nada. É você dizer, fala que teu servo te ouve. Se você quer ouvir a voz de Deus, se coloque nessa posição, se disponha. Vá e faça aquilo que Deus está falando. Guarde isso e não se esqueça, porque Deus fala com quem quer ouvir. Porque quando Deus fala, Ele entende o que tem que fazer. E aí o Jeremias ouviu e foi, se dispôs. Chegou lá, o que estava acontecendo? O oleiro estava na roda, moldando o barro. Deus fala com Jeremias num fato de cotidiano. Quando o oleiro estava trabalhando. Jeremias está observando o oleiro trabalhar. Ele está amassando ali, moldando o barro. Muitas vezes a gente acha que Deus só fala na igreja. Que Deus só fala no momento de oração, de louvor, com aquele irmãozinho, naquele ministério ou coisa do tipo. E Deus fala em todo o tempo, em todas as circunstâncias da vida. Numa das minhas desconstruções, eu já não suportava mais algumas coisas, eu vinha no rádio, e o meu rádio tinha, o antigo, que tem algumas estações que estavam numeradas, e eu cliquei em uma delas, e aí então estava assim, o Cazuza cantando, meus heróis morreram de overdose, ideologia, eu quero uma para viver. Eu precisava de algo para viver, eu falei, calma aí. Mas, Cazuza, apertei o outro, devia ser aniversário da morte do Cazuza, não era possível, porque na outra rádio estava o Cazuza, e o Cazuza dizia assim, o tempo não para. E eu falei assim, Deus quer falar comigo.
Aprenda uma outra coisa. Quando você não ouve os homens de Deus, Deus usa até as mulas, como fez com Balaão. Ele falou, para calma aí, Deus quer falar comigo. Foi ali que a coisa começou. Opa, Deus fala nas circunstâncias do dia a dia. A gente precisa estar atento, ok? E esse então é um mito que a gente precisa ser quebrado. Caso contrário, a gente acha que Deus só fala aqui, Deus está falando no cotidiano. E a gente, porque Deus só fala aqui, a nossa atitude lá no mundo é outra, né? Lá fora é outra. A gente vai vivendo segundo os padrões e as coisas que vão ditando. E nós separamos vida secular de vida cristã, como se houvesse a possibilidade de haver uma vida aqui dentro, uma vida cristã, uma vida secular. A vida é uma só, é a maneira como nós vivemos ela. E aí então Jeremias o que vê? Ele vê o oleiro moldando o vaso, moldando o barro, para tentar fazer o quê? Um vaso. E é importante essa percepção correta da realidade, porque senão a gente vai querer espiritualizar tudo. Isso é tão legal, porque no capítulo 1, se você ler depois do chamado de Jeremias, Deus pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Eu falo, disseste bem. Então é importante você ter esse senso crítico, essa percepção da realidade, para não tentar florear a coisa. E aí então, o oleiro está usando a roda para dar forma ao barro, porque ele quer fazer um vaso. E o Jeremias percebe que Deus está usando a roda da vida, as nossas circunstâncias, os acontecimentos que nos cercam, para mudar o nosso caráter. Deus está usando a vida para nos dar forma, para que nós sejamos úteis, para que a gente possa transportar algo dentro de nós, porque o vaso servia para isso, transportar ou armazenar alguma coisa. E aí ele percebe que nós, assim como o barro, estamos na mão de Deus, para que Deus, usando a vida, possa nos moldar, para que nós sejamos vasos. E o que Jeremias vê? Vê o oleiro trabalhando na sua roda. Ele vê o oleiro que pega o barro, ele conhece o barro, conhece as características do barro, a sua capacidade, a sua qualidade e a sua resistência. Quero dizer para você que Deus te conhece no mais profundo do teu ser, conhece todos os seus limites e todas as suas qualidades. E o oleiro pega aquele barro, ele vai trabalhando, ele vai amassando. E aí a gente vê também que Deus usa essas circunstâncias para trabalhar na nossa vida. E interessante é que o Jeremias olha e vê lá o oleiro impulsionando a roda da vida, seja ele pisando, seja ele girando, seja manualmente. Da mesma maneira, é Deus que vai impulsionando a roda da vida. E nessa velocidade, Ele vai trabalhando. É Ele que vai moldando. É Ele que vai dando forma. A nossa transformação é uma ação de Deus. O que Jeremias vê? Vê que o vaso que estava sendo construído se estragou na mão do oleiro. Não é que o barro não tinha as características certas, ou o barro não era mão. Aconteceu. Acontece na roda da vida algumas circunstâncias que para nós são extremamente desagradáveis. Mas o detalhe, não foi o oleiro que quebrou o vaso ele se desfez na roda da vida. Muitas vezes na nossa caminhada nós culpamos Deus por coisas que acontecem. Mas a vida produz essas coisas, essas ambientações. Mas por alguma coisa, por algum fato, ele se desfez. E quando se desfez, houve a necessidade de ser reconstruído. Primeiramente,
ele vai ser desconstruído, porque aquele barro agora ele vai ser amassado novamente para ser moldado. O barro estava nas mãos do oleiro. Guarda isso. Estar nas mãos de Deus não é garantia que a gente não venha passar por dificuldade. Mas estar nas mãos de Deus é a garantia que nós seremos transformados. E aí o que aconteceu? O vaso se desfez. O oleiro pega aquele barro, amassa de novo. O oleiro não jogou fora o barro. Isso quer dizer que Deus nunca vai jogar eu e você fora. Que Deus quer usar as nossas vidas. E que é o oleiro que molda o vaso segundo a sua vontade. É Deus que nos molda segundo a vontade dele. Nós não moldamos Deus e nem a sua vontade. E uma última coisa que eu aprendo aqui é que sempre haverá uma nova oportunidade para o barro. Por mais que a roda da vida vá se desfazendo. Então existem muitas coisas em nós, irmãos, que precisam ser desconstruídas. Percepções erradas sobre Deus, relacionamentos superficiais, egoísmo, individualismo, orgulho. Mas o bom é que o barro é moldável. Porque enquanto o barro ele vai se moldando nas mãos do oleiro. Se esse barro tivesse passado pelo fogo, se tornado vaso, e tivesse tido uma característica não apropriada, ele deveria ser quebrado, moído, jogado fora. Um barro que passa pelo fogo não serve para mais nada. Então, se você achar que você está pronto, você nunca vai chegar a lugar nenhum. A grande bênção é sempre entender que Deus vai nos moldando e vai nos fazendo segundo a sua vontade. E nós sempre seremos moldados e nunca estaremos prontos. E essa é a bênção de estar sempre na mão do oleiro. Eu sei que todos os dias então nós somos desconstruídos, reconstruídos. Que a nossa mente vai sendo renovada. Se isso não acontecesse, eu teria percepções, convicções errôneas a respeito de Deus e da vida. Então Deus faz-nos vasos para que nós possamos armazenar e transportar o Evangelho da graça. É que o Paulo escreve em Coríntios capítulo 2, verso 4, ou 2 Coríntios 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do poder de Deus e não nós. Então saiba que é o poder de Deus em nós, é a graça de Deus operando em nós. Então nós temos muitos mitos a serem desconstruídos para que a gente possa carregar, conduzir esse evangelho da graça de Deus. Porque todo ser humano precisa ouvir essa mensagem. Porque todos os homens, todo aquele que nasce nesse mundo já nasce debaixo de condenação, já nasce debaixo de pecado. Ele está sob a influência do pecado e condenação, e a sentença condenatória é a morte eterna. Para que esse homem seja salvo, ele precisa ouvir a mensagem de salvação, precisa ver o testemunho nosso da igreja, para que ele possa então, convencido pelo Espírito Santo, ter uma experiência de novo nascimento. Então é preciso lembrar de uma outra coisa muito importante, que a igreja somos nós. Ninguém é igreja sozinho. A palavra para descrever igreja no grego é eclésia ou eclesia. E essa palavra no original significa assembleia, união de pessoas. Então a igreja ela só acontece na união de uma comunidade que professa a mesma fé. Não existe cristão separado da comunidade de fé. Existe alguém que crê em Deus. Mas na acepção da palavra, ele está fora de uma comunidade local, onde ele vai servir, onde ele vai
estar engajado, onde ele vai participar, onde ele vai contribuir com seus dons, seus talentos, o seu serviço cristão, onde ele vai contribuir na comunhão, na fraternidade, na propagação do Evangelho, onde ele vai estar presente numa adoração comunitária, no ensino, no discipulado cristão, na ação que pode influenciar a sociedade. Aonde isso acontece? Na igreja. E quando alguém se recusa a participar dessa comunidade, dessa ação da comunidade da fé na sociedade, ele está se excluindo da graça de Deus, de participar desse chamamento. Então, nós somos barro na mão do oleiro, e a nossa oração é para que Deus nos molde segundo a sua vontade na roda da vida. Por quê? Porque olha o verso 6. Ó comunidade de Israel. Aí ele não está falando mais com o profeta, está falando com a igreja. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Será que eu não posso agir dessa maneira no meio de vocês? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Que Deus nos dê graça de sermos trabalhados para que nos tornemos pessoas melhores. Nossa casa, nosso trabalho, na igreja, na sociedade. Para que nós sejamos elementos de contribuição de vida. Então você não precisa estar preso aos seus mitos. Deus pode e quer te reconstruir a partir de uma visão clara de quem Ele é. Através das suas circunstâncias, do seu dia a dia. Você não precisa ficar buscando soluções mágicas, achando que, sabe, agora uma oração ou que a coisa vai resolver. A oração é importante, continue orando, mas é um processo de transformação, é uma caminhada. Você é imperfeito e Deus vai solucionar essas imperfeições no dia a dia. Nem pense que a sua vida e aquilo que você está fazendo é algo sem sentido, que não tem razão de ser, porque tem. E nem viva olhando para si mesmo, pensando que você é a última bolacha do pacote, que tudo que você faz é melhor, tudo que você toca via ouro, que você é a pessoa mais linda e mais maravilhosa do mundo, porque não é. E nem ficar olhando para o seu passado, se condenando pelos seus erros e condenando os outros pelos erros deles, e esquecendo do futuro. Porque se você está olhando para o passado, você vai esquecer naturalmente do futuro. Então se coloque nas mãos de Deus, se disponha e peça para que Ele venha te moldar. Há um exemplo interessante na natureza. Já viu estrela do mar? Época de férias, o pessoal vai tudo para a praia, lá tem umas estrelas do mar. Elas ficam uns dias fora da praia e elas vão ficando ressecadas. E você fala, puxa vida, não tem mais vida. Mas quando elas são molhadas, elas são reidratadas, elas voltam à vida. Alguns anos atrás a gente cantava um louvor, né? O cheiro das águas. E o que é essa água viva? O que é esta algo que pode nos dar fôlego, nos dar vida, senão essa ação do Espírito Santo de Deus em trabalhar no nosso coração? E essa estrela, embora seca, ela contém vida. Talvez você esteja seco, você perdeu a alegria, perdeu a comunhão, essa alegria na presença de Deus, de orar, de se colocar, de se dispor. Talvez as muitas lutas e as muitas tribulações, talvez a roda da vida tenha te desconstruído de tal maneira que você perdeu a esperança. Mas hoje você aprende que você é barro nas mãos do Senhor e que Ele fala contigo e que Ele quer te moldar e Ele quer te fazer um vaso de honra. Mas algumas coisas precisam ser tiradas.
algumas coisas precisam ser subtraídas. Então, se você entrou aqui abatido, cansado, saiba que há uma ação sobrenatural de Deus, que o Espírito Santo que permeia as nossas vidas, que anda nesse lugar, Ele vai nos dando vida, Ele vai falando no nosso coração. Então não olhe para as suas perdas. Talvez você tenha perdido muito. Talvez você tenha perdido amizades, perdido amigos, perdido recursos. Não olhe as suas perdas como um ato de desaprovação de Deus, mas olhe as suas perdas como uma forma de Deus te fazer uma pessoa melhor. Porque há alguns mitos na sua vida e na minha que precisam ser quebrados, ser tirados. E Deus vai usar a roda da vida para poder nos dar a forma correta. Por isso eu gostaria de te convidar nessa hora, você fechar os teus olhos. E aí no teu lugar, olhar para você. Quantos mitos você carrega que tem prendido o teu coração? Mitos que talvez você nem saiba, que nem tinha conhecimento que estavam aí. Mas agora você começa a olhar uma viagem ao seu eu e você começa a encontrar. E você percebe que essas coisas precisariam ser tiradas de você. E para que você se torne uma pessoa melhor. E como você é barro nas mãos do Senhor, Ele usou as circunstâncias da vida para ir amassando, apertando. E de repente você se desfez. Você se desconstruiu. E você acha que para você não ter mais saída. E você aprendeu hoje que você é barro nas mãos do Senhor. E Ele não joga o barro fora, mas Ele pega o barro para moldar de novo. E Ele vai usar a vida, a roda da vida, para te fazer um vaso. E o que você faz? Se disponha. Você já se dispôs a vir a esse lugar para ouvir a voz e a palavra de Deus? Eu creio que se você prestou atenção desde o princípio, Deus tem falado ao teu coração. E se você entendeu a mensagem, muitas coisas precisam ser transformadas. Mas chegou o momento de você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou barro, Tu és o oleiro. Então molda a minha vida. Enquanto você ora, eu gostaria de usar essa canção para que a gente pudesse embalar a nossa oração. E que essa canção seja também a tua oração. Sou como barro em tuas mãos. Sou como barro em tuas mãos. Molda-me e faz-me como queres. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Sou como barro em tuas mãos. Sou como barro em tuas mãos. Molda-me e faz-me como queres. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. De repente foram tantas tristezas, tantas desconstruções. Mas o Senhor vem e diz: não se preocupe.
sou eu contigo. Você está nas minhas mãos, e ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Sou eu que falo contigo, sou eu que moldo a tua vida, sou eu que te conduzo, sou eu que te dirijo. Sou eu que levanto, sou eu que derrubo. Eu sou o Senhor sobre todas as suas circunstâncias, sobre toda a tua vida, sobre toda a tua caminhada. Sei que foram momentos de lágrimas, de choro, de dor e de luta. Mas abre o teu coração, respira. A água viva, ao Espírito sendo derramado, ao Espírito enchendo corações, há um renovo, há um batismo de alegria. Seja cheio da presença do Senhor, meu irmão. Sei que Deus vai te levantar nessa noite, vai te fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Seja moldado, trabalhado. Receba do Senhor a paz, a alegria, renovo, fortalecimento, esperança. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida de você. Ele não desampara, Ele não joga fora, Ele molda. E o Senhor te molde nessa noite dessa maneira. E eu te convido a ficar em pé e a cantar mais uma vez, dizendo: eu sou esse barro. Molda a minha vida. Faz segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que seja um vaso para a tua honra e glória. Declara isso ao Senhor. Sou como um barro em tuas mãos. Molda-me e faz-me como queres. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, os teus amados. O Senhor conhece, o Senhor formou, conhece as circunstâncias de cada um. Te peço nessa noite, toma o Senhor e molda-o segundo a tua vontade e o teu querer. Renova-o, Senhor, nas suas mentes e corações, que sejam fortalecidos, que sejam renovados, abençoados. Que a paz que excede todo entendimento guarde os seus corações e eles experimentem esse renovo, eles experimentem, Senhor, esta ação sobrenatural. Abençoa os meus irmãos, glorifica teu nome, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Quero abençoá-los nessa hora e assim seja, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, de coração, eu oro para que Deus tenha falado do teu coração, quebrado uma série de mitos, uma série de coisas, e iniciado um processo com a roda da vida para a sua reconstrução. Que Deus esteja te abençoando, amém? Amém.
Nesse próximo cântico nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que trouxe tem a liberdade para trazer até o gasofilácio. Você aí na sua casa provavelmente vai estar aparecendo aí, né, a conta da igreja. Que você possa separar e fazer sua transferência, seu depósito, enfim, a forma que você acha mais cômodo. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
orar e encerrar. Os irmãos que nos visitam são bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Os irmãos que nos acompanharam pela internet. Nós vamos orar, colocar a sua necessidade. Pedir a Deus que te visite nessa hora também. Coloque a tua necessidade diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Senhor, nós te louvamos por esse momento tão especial em que nós podemos ouvir a tua voz, podemos ver, Senhor, a tua boa mão nos conduzindo. Te louvamos por isso. Obrigado. Obrigado porque a maior transformação, o maior milagre já aconteceu em nós. É a tua presença, a presença do teu Espírito em nós, nos renovando, nos dando paz, nos tranquilizando, dando essa confiança e certeza que o Senhor está realizando uma obra grandiosa em nós. Te louvamos. Mas nessa caminhada, Senhor, nós nos deparamos com as situações difíceis, Senhor Pai. Nós nos encontramos com enfermidades, com crises financeiras. E aqui estão irmãos que oram conosco, Pai, que estão enfermos, que estão precisando de uma solução sobrenatural, de uma porta aberta, Senhor. Então nós oramos para que em nome de Jesus, o Senhor abra esta porta. Deus, que eles encontrem a saúde, encontrem, Senhor, a solução para esse problema, para essa enfermidade. Oramos para que o Senhor abra portas, ó Pai, para que eles possam ter trabalho e o Senhor possa restaurar famílias. Deus, em nome de Jesus, e eu te peço por um derramamento do teu Espírito Santo sobre esta comunidade de fé, sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, que o teu Espírito seja derramado de uma maneira grandiosa, Pai, que sejamos renovados no seu interior, no nosso interior, nas nossas mentes, e que sejamos instrumentos para a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, realiza uma obra grandiosa em nosso meio, glorifica teu nome, Pai, nos molda e nos reconstrói a cada dia, segundo a tua vontade e o teu querer. Agora, Senhor, nos leve, Senhor, para os nossos lares, guardando, Senhor, as nossas vidas, nos preparando para uma semana debaixo da tua direção e da tua bênção, e que possamos experimentar a cada instante, Pai, esse falar do Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, Pai, nos abençoe. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Saúde, seu irmão, com a graça e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.